Eu saúdo toda a igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Saúdo também não só a igreja, mas todos aqueles, né, que assistem esses vídeos, né? A Bíblia nos exorta, né, nos alerta para que a gente não saude, né, só os nossos, só quem faz parte do corpo de Cristo, mas que a gente saude a todos, porque a Bíblia diz que os gentios, né, os publicanos, eles servem um ao outro. Então, que galardão tem se a gente faz pelos que faz por nós? O amor se prova quando a gente faz pelos que não faz por nós, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, aqueles que não faz parte da nossa comunhão, né? Então, que eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É assim que a palavra ensina. Mais uma vez, né, eu queria aqui deixar uma palavra de Deus para nós, para a gente meditar, para a gente poder receber, né, o alimento. A palavra de Deus é pão, é alimento. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente passa a estar se alimentando, não é verdade? Aqui no livro de João 8,47 tem um versículo muito citado, né, por nós evangélicos, né, e muitas das vezes por pastores, né, a maioria das vezes os pastores, e a gente usa essa palavra de uma maneira até para que as pessoas dêem mais ouvido, tire mais tempo, né, dê mais tempo à palavra de Deus. Mas muitas das vezes essa palavra ela não é explicada o sentido verdadeiro. No livro de João 8,47, a Bíblia vai dizer assim, ó: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Aí Jesus diz: por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus, né, aqui em um assunto com os fariseus, com os religiosos, ele disse, ó: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quer dizer, Jesus diz, quem é de Deus, ouve a mim, né, que Jesus é a palavra de Deus. Então Jesus estava dizendo a eles, ó: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso que vocês não me ouvem, vocês não me dão ouvido. Aí a gente para refletir. Quantas são as pessoas que elas vão a um local de ensinamento, ou através do aparelho celular, ou na TV que tem YouTube, e ela assiste uma pregação, ou muitas das vezes ela estuda até a palavra de Deus. Ou se alguém abordar ela na rua, ou pedir, né, uma oportunidade de ir na casa dela, levar a palavra, ela aceita com toda alegria e tal. Então aí a gente se pergunta, então aquela pessoa, de fato, ela está ouvindo a palavra de Deus. Então significa que essa pessoa é de Deus? É isso que a gente vai entender. É porque o sentido não é só o ouvir, né? Bora ver que no livro de Tiago vai falar, né? Qual é esse ouvir que Jesus falou? Qual é o ouvir que Jesus falou aqui? Porque muitas das vezes as pessoas acham que por ela frequentar um ambiente, ou por ela assistir todo dia uma oração, todo dia uma pregação, que isso salva. Somente isso, na verdade. Essa palavra que ela está ouvindo, sim, tem poder para salvar. Mas se fizer o que a Bíblia vai dizer aqui, ó. Sabei estas coisas, ó, Tiago 1,19. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Né? Aí vou pular por 21. Né? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra, em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quer dizer, o tardio em ouvir é aquele que dá atenção à palavra de Deus, né? Aquele que dá atenção à palavra de Deus. Aí a Bíblia está dizendo para que a pessoa se despoje de toda impureza e acúmulo de maldade, né? Bom, que coisas são essas? São essas coisas que a Bíblia vem citando, né? Que a Bíblia vem alertando, que a Bíblia vem, no caso, trazendo um discernimento para que a pessoa deixe essas práticas mundanas, essas práticas erradas. Então a pessoa acolhe a palavra de Deus, né, e se despoja das coisas, acolhe a palavra de Deus com mansidão e se despoja. Então, manso é a pessoa que aceita a palavra de Deus, né, implantada em si, né, que é poderosa para salvar a alma,
e passa a praticar. Ele diz assim no 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quer dizer, vamos fazer uma reflexão. A Bíblia diz, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e acham, se apegam a esse versículo de uma maneira distorcida, né? Que a palavra quer dizer o quê? Quando a gente ouve, significa que a gente pratica, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quer dizer, se eu sou uma pessoa religiosa, né? Eu sou uma pessoa que vamos colocar, frequenta a igreja todos os dias de culto e tal, assisto pregação em casa e oração de bispo não sei quem, de bispo não sei aonde, e todo dia tem uma oração, toda tarde, toda noite, mas eu não obedeço a palavra de Deus, ou aquilo que está sendo ensinado, não me repreende a deixar o pecado, a deixar tudo aquilo que não agrada a Deus, eu estou enganando a mim mesmo. Não é verdade? A Bíblia vai dizer, enganando-vos a vós mesmo. Porque se a pessoa ouve a palavra de Deus e não pratica, ela entende que a palavra de Deus está certa e ela está errada. E ela não pratica, ela mesma está se condenando. Não é verdade? Aí diz assim, porque se alguém é ouvinte, no 1:23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para longe se esquece de como era a sua aparência. Quer dizer, o homem vai lá, olha no espelho e se acha, né, belo, porque ele está diante do espelho. Porém, quando ele se afasta do espelho, ele esquece qual é a aparência dele, ele esquece toda aquela beleza. Então, quando a pessoa está ouvindo a palavra de Deus, oh, que maravilha, a palavra de Deus é boa demais, a palavra de Deus é isso, a palavra de Deus é aquilo. Quem aqui não quer ouvir a palavra de Deus? A palavra de Deus sempre é bom. Aí fala todas essas palavras. Mas depois que ela sai do momento ali que ela está ouvindo a palavra, né, com os ouvidos carnais, porque quem ouve com os ouvidos espirituais pratica. Então, quando ela deixa o ambiente, ou a pregação que está assistindo no celular, ou o louvor que é baseado na palavra também, né, que incentiva a pessoa a deixar o pecado, essa pessoa ela vai lá e esquece. Então ela é que nem um homem que chega no espelho, olha a beleza dele e se alegra, né? Se alegra com aquela beleza que ele está vendo ali no espelho, mas porém quando ele sai da frente do espelho, ele deixa de ter consciência, de ter uma noção da beleza dele, né? De lembrar, na verdade. Então a mesma coisa é a pessoa que quando está diante da palavra de Deus se alegra. Oh, que beleza, mas ele não guarda a palavra de Deus. Quando ele sai da presença ali do culto ou da pregação, ele faz totalmente diferente. Ele esquece do que tem ouvido, né, do que tem visto e ouvido, não é verdade? Então, logo essa passagem aqui em Tiago, ela descarta, né, essa possibilidade de somente ouvir e estar salvo. Não. Tem que ser praticante. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, se alegra com ela, né? Tem prazer, o coração se emociona e tal, mas não pratica, está enganando a si próprio. Então, muitas das vezes as pessoas ela quer uma solução para a vida dela, né? Quer que Deus resolva os problemas, quer isso, quer aquilo. Mas se você ouve a palavra de Deus e não quer praticar, como é que Deus vai agir a teu favor? Como é que vai haver solução? E contando com isso que a maior solução que o homem pode buscar e alcançar de Deus é a salvação. Não é verdade? Então, a salvação é algo que é fora em questão de bênção. E as lutas aqui a gente sempre vamos ter, cada uma de uma forma. Mas o importante é manter a salvação. E a salvação é mantida quando a gente continua na obediência da palavra de Deus. Aí, para fortalecer essa palavra, né, de lá de João e a que a gente conseguiu entender lá em Tiago, eu voltei aqui para o livro de Mateus, né? Mateus 7:24. Agora a gente vai ver o que o próprio Jesus falou, né? Vamos ver aqui, Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado
é um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quer dizer, Jesus está falando em ouvir novamente, né? Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, mas ele está dizendo que todo aquele que ouvir e praticar. Aí Tiago viu isso aqui, chegou lá e resumiu. Olha, não seja só ouvinte, mas praticante. Então, o ouvir, a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para a gente receber a fé, temos que ouvir a palavra. Mas depois que a gente ouvir, a gente tem que praticar ela. Então, é um conjunto, o ouvir e praticar. Primeiro vem o ouvir e depois praticar. Se você ouve a palavra de Deus e não pratica, você se compara, você está associado, na verdade, àqueles fariseus que condenaram Jesus Cristo. Porque a todo momento eles estavam atrás de Jesus, interrogando, procurando uma maneira de condenar, jogando, que nem no ditado de hoje, jogando verde para colher maduro, né? Querendo enganar o Filho de Deus, né? Querendo enganar o representante legal de Deus, a expressão exata de Deus. Olha que malícia. A Bíblia vai dizer que Deus pega os sábios nas suas sabedoria, né? Que a sabedoria dos sábios é loucura, os homens loucos, né? Então vamos observar que Jesus, ele está falando: aquele que ouvir as minhas palavras, tudo que eu tenho ensinado, e praticar, eu vou comparar ele como um homem que edificou uma casa em cima da rocha. Essa rocha é Cristo. Se a tua vida e a minha não estiver sobre a rocha, pode ter certeza que vai acontecer o que a Bíblia diz aqui no 25, ou no 26 em diante. Vamos observar. Aí o que está sobre a rocha, a Bíblia vai dizer assim, ó: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, né? Com força, né? Sobre aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Então, quando a tua vida e a minha está edificada sobre a rocha, tenha certeza que sabe o que é que vai vir? Vai vir tempestade, vai vir lutas, vai vir dificuldade na nossa vida. É por isso que você hoje está passando por uma dificuldade, por uma luta, mas você continua firmado na palavra de Deus. Não importa o que o povo diz, o que o povo pensa, Deus e você sabe da tua dor, do teu sofrimento, da tua sinceridade com Deus. Então isso que vai importar, você continua firme. Tu está passando por luta, mas teu Senhor é Jesus Cristo. Tu serve a Deus, tu continua guardando os mandamentos, tu continua temente a Deus, tu se desviou do pecado, tá firme. Porque as pessoas acham que o firme é aquele que continua prosperando, continua bem e livre. Não, o próspero é aquele, na verdade o firme é aquele que pode estar até passando um momento de fome agora, mas ele está com Deus, ele não pratica o pecado. E todo aquele pecado que é da falha humana, que é o pecado que está nessa carne, que é o pecado que não é para a morte, a todo momento ele está se arrependendo, a todo momento ele está clamando a Deus por misericórdia. Mas o pecado que é para a morte, que a Bíblia cita, né? Não roubais, não adulterais, não dar falso testemunho, enfim, todos esses pecados a pessoa deixou. E nele habita, e nós, na verdade, habita o Espírito Santo. Agora vamos ver as pessoas que ouvem a palavra de Deus, as pessoas que têm alegria, né? Tem prazer, eu vou para a igreja todo dia, eu sou de tal lugar, eu sou disso e aquilo e tal, eu ouço pregação todos os dias, mas não pratica. Olha o que Jesus diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, a um homem louco, uma mulher louca, que edificou a sua casa sobre areia. Jesus pegou um exemplo, gente, bem claro. Como é que a pessoa edifica a casa sobre areia? É maluco, é louco. Você vê que cada dia mais que passa, as pessoas colocam mais cimento, mais concreto, mais ferragem nas casas, para as casas ficar firmes. O alicerce é bem firmado, né? Eu lembro que antigamente as pessoas colocavam pedras, né, no alicerce, cavava bem fundo e alicerçava com pedras primeiramente, depois jogava todo o concreto, cimento. Por quê? Porque é uma casa bem feita. Porque são pessoas que têm noção, têm entendimento de perigo, né? São pessoas que têm noção da vida. Sabe que se vir uma tempestade, uma casa firmada ali, bem travada, não vai abalar, não vai ter rachadura. Mas uma pessoa chega na areia e constrói uma casa. Que comparação Jesus fez, né? Para que fique claro na nossa mente, né? Toda aquela palavra que a gente já ouviu, que ainda falta que nós pratiquemos, ainda está em falta, né? A gente praticar, a gente tem que se esforçar, tem que pedir misericórdia a Deus, temos que tomar vergonha na cara também em praticar a palavra de Deus. Ele diz assim: quem ouve as palavras e não pratica é um louco, né, que fez sua casa em cima da areia. Aí ele diz assim: ó, e caiu a chuva,
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com impeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu duvido a pessoa continuar firme em Cristo Jesus. O que é firme, irmão? É continuar indo para a igreja, não. É continuar obedecendo a palavra. É se apartando da prostituição, é se apartando do roubo, do engano, da falta de amor ao próximo, é perdoando, hein? Isso aí sim é estar firme com Cristo. Não é frequência. Não estou dizendo que não é importante você congregar, que não é preciso você congregar. Eu estou dizendo que as pessoas confundem estar firme com Cristo em frequência, e não sabendo que a Bíblia vai dizer que os adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. É em todos os momentos, é em todos os lugares. Então, se você frequenta um ambiente, mas você não obedece, a presença de Deus não está em você. Você é louco, você não é prudente. Entendeu como é? Então, vamos refletir que não basta eu ter frequência, basta eu ouvir a palavra de Deus. Então significa que onde é que eu ouço a palavra de Deus? É nos lugares onde prega a palavra de Deus, é ouvindo pregações, indo na casa de oração, na casa de ensinamento, não é verdade? Agora, onde é que eu pratico a palavra de Deus? É no dia a dia, é fora da igreja, é fora da visão de uma pregação, é no trabalho, é na rua, enfim, é no dia a dia. Então, vamos nos conscientizar que ouvir a palavra de Deus não só se refere a entrar nesse ouvido aqui, ó, e sim descer, ó, isso, na verdade, subir, né? O coração é aqui. Aqui é só uma bomba, mas o coração é aqui, ó. Então, não adianta estar se enganando. Imagine, você muitas vezes tem 20, 30 anos, né, ouvindo a palavra de Deus, mas não pratica, relaxou. A tua casa está sobre areia. Já caiu, na verdade, a tua casa. Ou você volta a edificar ela, uma nova casa, uma nova vida, na rocha, que é a palavra, ou está morto. Então está se enganando, gente. Está se enganando a si mesmo. Então, você que hoje está fora do evangelho e está passando por um momento difícil, que é mudança, pratique a palavra de Deus, afirme a tua vida sobre a rocha. Agora, não vá servir a Deus por interesse, não. Eu falo interesses mundano, né, por vaidade, por riqueza, por algum tipo de ganho fora da salvação. Vá para Cristo por temor a Ele, por temor a Deus, por necessidade de obedecer a Ele, por obediência, por amor e pela tua salvação, pelo prazer, o desejo, a sede de morar com Deus. Mas é isso, meus irmãos, e todos que ouvem essa palavra, né? A intenção aqui é que fique claro: ou obedece a palavra de Deus, ou é louco. Não adianta só ouvir. Não estou dizendo para você deixar de ouvir a palavra de Deus, só estou te dizendo que nós necessitamos de praticar a palavra de Deus, e nós somos carentes, sim, a cada dia de consertar nossas vidas, porque nós somos falhos. Nós precisamos chegar à estatura de Cristo, não é verdade? Mas que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a tua mente, assim também a minha, os nossos corações a cada dia, para que quando a gente sair da presença da palavra, na presença de um momento de ensinamento, a gente possa estar com a palavra guardada no nosso coração, para que a gente seja prudente em praticar o que a gente tem ouvido de Deus. Amém? Mas que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.